Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Érica Vale. A gente está aqui para conversar um pouco com vocês a respeito do nosso último capítulo do segundo bimestre, tá bom? Nosso último capítulo do livro 2, capítulo 4, tem o título Dança que Convence. Ele vai da página 375 a 422, tá bom? Enquanto eu estou falando aqui, eu sei que vocês já estão pegando aí o livro, tá certo? Abrindo nessa página, para que a gente dê seguimento à nossa aula. Érica, o que é que a gente vai ver nessa aula de hoje? A gente vai ver a dança na publicidade e propaganda, tá? A gente vai resgatar um pouco das noções de publicidade e propaganda que a gente já estudou em aulas passadas, tá? A gente vai ver quais são as roupas mais indicadas e o figurino do balé, né? Como é que é composto esse figurino do balé e por que o balé é importante, ele se destaca, tá? O figurino em danças típicas, né? Danças típicas de cada região, de países, né? A gente escolheu aí dois países para mostrar para vocês, tá? E o flamenco e o samba, né? Já deixei aí o spoiler para vocês, certo? Então, assim, gente, tudo que a gente for falar nessa aula de hoje tem no livro de vocês, tá certo? Mas a minha sugestão, qual é? Não se prendam só a essa aula. Leiam o capítulo também. Grifem as partes mais importantes, tá bom? Que a gente fez aqui um compilado de partes importantes. A gente vai se ater objetivamente ao que vocês necessitam realmente saber, tá certo? E eu espero que vocês também não se prendam só ao livro nem à nossa aula. Que vocês pesquisem, pesquisem. Se a gente vai falar de flamenco e samba, deem uma olhada no YouTube, né, para conhecer um pouco mais sobre esses estilos de dança. Tá ok, pessoal? Então, vamos nós. Gente, vamos lá. A dança na publicidade e propaganda. Eric, eu nunca vi a dança na publicidade, na propaganda. Não, não é possível. Tem certeza? Bom, gente, é muito comum a gente ver peças publicitárias, algum tipo de propaganda na TV, né? Que traz dançarinos, que traz pessoas se movimentando, fazendo um flash mob, né? Então, eu selecionei aqui essa propaganda de um banco, né? Que ele traz o quê? Ele traz o anúncio de um festival de dança, gente. Olha que cartaz maravilhoso. Que cartaz lindo. Está remetendo a uma dança, a um estilo de dança que é a dança moderna, certo? Então, qual é o objetivo da propaganda, Érica? Qual é o objetivo da propaganda, da dança na propaganda? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Gente, a propaganda, ela busca dar visibilidade a algo, certo? E a dança, ela é mais um artifício, ela é algo mais que a propaganda pode utilizar para conquistar a atenção da pessoa que ela quer que consuma, certo? Então, no caso aí, o alvo, né, que foi o público falando do Festival de Joinville, né, do 29º Festival de Dança de Joinville. Então, devia ser uma coisa fantástica, uma coisa maravilhosa, certo? Então, as pessoas viam esse cartaz e ficavam, puxa vida, vai ser muito bom mesmo. Tá certo? Então, e o que é a construção dessa propaganda? Como é que as pessoas pensam nessas propagandas? Geralmente, você tem os coreógrafos, né? Quando você decide unir a mensagem publicitária com a dança, você contrata, né? A pessoa contrata profissionais responsáveis pela parte da dança, do movimento, tá certo? Então, e quem é o responsável pela propaganda? Gente, depende muito, certo? Às vezes pode ser o próprio Estado, pode ser uma instituição privada, né? Pode ser uma pessoa individual, certo? Então varia muito, tá certo? Mas quem faz propaganda, geralmente as propagandas são feitas para vender e você tem um alto custo aí, certo? Um alto investimento também, tá certo? Então, a dança na publicidade e propaganda, elas andam juntas também, tá certo? Porque uma dá suporte à outra e conquista
os olhares de forma diferente. Vamos combinar, né? Quando você tem uma propaganda que tem pessoas dançando, que tem música, a chance de você prestar atenção é muito maior do que numa propaganda em que você vê só uma pessoa falando, correto? Beleza? Então vamos lá. Roupas para dançar e figurino do balé. Gente, as roupas para dançar, logicamente, se você está se movimentando, né? Você precisa de roupas mais folgadas, concordam? Certo? Então, aqui claro que são adaptadas para determinados estilos de dança, lógico, tá bom? A gente tem aqui um figurino clássico do balé, né? E a gente tem aqui essa maravilhosa Isadora Duncan, que foi a bailarina que inovou o vestuário no mundo do balé. Como, Érica? Geralmente as bailarinas elas utilizavam só esse tipo de roupa, né? Que era o tutu, né? As sapatilhas e tudo, os bailarinos também, tá? Aquela coisa toda. A Isadora Duncan, que é considerada uma das maiores bailarinas da dança moderna do mundo, da história, ela trouxe o quê? Ela trouxe roupas mais leves, mais soltas. E outra coisa, ela dançava de pés descalços. Por quê? Porque isso facilitava a leveza, influenciava toda a leveza dela na hora da execução dos movimentos, certo? Então, é uma das contribuições que a Isadora Duncan ela trouxe para o balé, para a história da dança moderna, certo? Figurino em danças típicas. Gente, vamos lá. O que é que influencia na composição do figurino de uma companhia teatral, uma companhia de dança? Esses fatores aqui, o clima, a vegetação e a localização. Por exemplo, a gente está vendo aqui dançarinos de frevo, né? Percebam a vestimenta deles, certo? Então eles estão de tênis, eles estão de shorts, eles estão de blusas mais folgadas, né? As meninas utilizam também shorts, né? Mais short saias, também estão de tênis. Por quê? Por que será que eles estão assim? Gente, frevo, ele se originou lá no Pernambuco, né? Então é muito quente. E é uma dança alegre, festiva, onde os bailarinos, os dançarinos, eles pulam muito, eles se exercitam muito, certo? E ainda tem mais o artifício aqui dessa pequena sombrinha, né? Pra quê? Mas, Tchê, isso é só para ficar mostrando. Não, gente, ela ajuda no equilíbrio, né? Quem já viu frevo, quem já viu os dançarinos de frevo, sabe que eles pulam muito, eles fazem diversos gestos, né? Eles suam muito. Então, essa pequena sombrinha, ela serve para dar equilíbrio e para que eles não se desequilibrem e caiam, certo? Então, cada dança típica tem o seu figurino adequado que recebe influência direta desses três fatores, do clima, da vegetação e da localização. Já pensou os dançarinos de frevo dançando desse jeito aqui, lá no Canadá, no inverno, certo? Ou então lá no Polo Norte mesmo, ou lá em Londres, na época do frio, certo? Então, vejam que isso faz todo o sentido, tá certo, pessoal? Então, a gente tem aí a dança flamenca, né? O flamenco. Essas dançarinas maravilhosas, com esses vestidos exuberantes, né? Quais são as principais características dessa dança, pessoal? Gente, lembrando aí que o flamenco ele nasceu na Andaluzia, né? Lá na Espanha. Então, era uma dança que nasceu, ela foi muito propagada lá nos meios ciganos, né? Com o passar do tempo, né? Com o passar do tempo, ela virou um símbolo da Espanha, né? Um símbolo espanhol. Então, tanto é que a dançarina de flamenco ela é retratada, figura assim, com vestidos esvoaçantes, né? Ela é toda simbólica, tá? Então, ela é retratada como realmente um patrimônio cultural da Espanha. A gente reconhece a Espanha através dessa arte, tá? Então, quais são as características do flamenco, tia Érica? O movimentar dos braços, né? Os círculos das mãos e posições dos dedos, né? A postura dos punhos, né? Geralmente são assim, certo? A intensa expressividade facial, elas fazem caras e bocas, né? Os dançarinos acham graça, assim, fazem o cara mais sisudo, certo? Dependendo da dança, lógico. Intensa expressividade facial,
A força da batida nos pés e as palmas das mãos, certo? Para marcar o ritmo, o movimento de saias, entre outros, né? Assistam, vejam aí as apresentações de dançarinas do Flamengo, vocês vão gostar muito, muito mesmo. E essas características são as principais características que vocês precisam entender, tá bom? A gente vai agora, pessoal, para uma dança muito conhecida aqui do Brasil, que é o samba, né? O samba de roda é composto por um grupo de músicos que tocam diversos instrumentos. Há a presença de casais que dançam juntos, como é o caso do casal na representação pictórica aí de vocês, tá? Da aula de vocês. Destacam-se a viola, o pandeiro, o chocalho, o atabaque, o ganzá, a viola, o reco-reco, o agogô e o berimbau. As pessoas que estão presentes assistindo a apresentação acompanham a música batendo palmas. Muitas vezes, né, durante a apresentação, essas pessoas também começam a dançar, tá certo? Então, o samba de roda, claro que o samba ele tem outras variantes também, tá bom? Mas é um samba que é típico e é símbolo do Brasil também. Beleza? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham curtido, tá bom? Por favor, não deixem de ler esse capítulo no livro de vocês, tá bom? Acessem o portal Avasai, verifiquem a agenda diariamente e acompanhem as lives. Participem dos nossos encontros, tá bom? E já já, muito em breve, a gente vai estar junto novamente, tá, pessoal? Um grande abraço, fiquem bem e até mais.